Numa noite de outubro de 2016, um fazendeiro do Arkansas, sentado em sua caminhonete ao lado do campo, começava a ficar impaciente. Outro carro parou ao lado dele e o fazendeiro desceu. Segundos depois, ele foi assassinado. O fazendeiro se chamava Mike Wallace. Ele não morreu por dinheiro ou terra. Ele morreu devido a um herbicida. Produto químico feito para eliminar ervas daninhas. Esse herbicida espalhou medo no interior dos Estados Unidos, colocando fazendeiros uns contra os outros, porque era de uma certa empresa. Políticas da empresa colocavam fazendeiros uns contra os outros e permitiam enviar capangas à sua porta. Mesmo que você só tivesse as sementes erradas no seu campo, eles podiam te levar ao tribunal e te levar à falência. Na prática, eles tinham um monopólio das terras agrícolas. Eles possuíam mais de 80% das sementes plantadas nos Estados Unidos. Para obter o monopólio, manipularam o sistema jurídico. Com funcionários corruptos da EPA. Deturparam evidências científicas. Parece que foi pego em flagrante. Mas os químicos que produziam prejudicaram a saúde de comunidades globalmente. Este é um vídeo sobre a Monsanto, uma das maiores empresas agrícolas do mundo. Nossa investigação usa documentos públicos, gravações e opiniões de terceiros. Todas as fontes estão na descrição. Em 1942, o químico Franklin D. Jones fez um inimigo incomum. Hera venenosa. Veja, os filhos dele reagiram muito mal à planta. Eles tinham erupções graves e inchaço ao tocar na Hera. Então Jones queria um jeito de acabar com ela. Ele realizou experimentos borrifando hormônios na Hera, substâncias químicas que regulam funções das plantas como em humanos e animais. Ele esperava que algum desses hormônios matasse a planta. Infelizmente, muitos não tiveram efeito nenhum, e outros só fizeram a Hera crescer ainda mais. Um dia, Jones notou que algumas amostras exibiam cores de outono antes do esperado. Ele viu os tons vibrantes virarem formas retorcidas, e em poucos dias, as plantas murcharem e morrerem. Jones verificou o produto químico usado e descobriu que era o hormônio de crescimento 2,4-D. É um ácido composto por um anel de 6 carbonos e hidrogênios chamado anel benzênico com uma cauda ácida. Também há 2 átomos de cloro nas posições 2 e 4 do anel, por isso é chamado de 2,4-D. Para organizar, não é preciso desenhar todos os carbonos e hidrogênios, mas lembre-se que ainda estão lá. Jones notou que o hormônio sintético era extremamente potente. Quantidades pequenas ainda estimulam o crescimento da Hera, mas se ele aplicasse uma grande quantidade, o 2,4-D desencadearia um crescimento tão descontrolado e insustentável que a Hera venenosa morreria no processo. Ele realmente tinha câncer de planta em um frasco. Eu ia justamente dizer câncer de planta. Né? É para onde minha cabeça foi. O que foi ainda mais notável é que ele só atacou a Hera. A grama ao redor quase não foi afetada, como se fosse resistente ao 2,4-D. Então, ao longo dos 2 anos seguintes, Jones realizou mais de 100 experimentos diferentes, despejando o herbicida em várias espécies de plantas. Ele descobriu que o 2,4-D era seletivo. Ele eliminava ervas daninhas de folhas largas, como dentes de leão, morugem e era venenosa, mas quase não afetava as culturas. Trigo, milho e cevada quase não eram afetados pelo 2,4-D por serem gramíneas. Para melhorar ainda mais essa seletividade, Jones também testou produtos químicos semelhantes ao 2,4-D. Ele percebeu que ao adicionar outro cloro ao benzeno, formando 2,4,5-T, as gramíneas ficavam ainda mais protegidas. Ele estava prestes a descobrir algo grandioso. Até então, fazendeiros tinham 2 formas de eliminar ervas daninhas. Ou você usa produtos químicos perigosos como arsênico, ou remove as ervas daninhas manualmente. De qualquer jeito, você perde. Mas com o 2,4-D e o 2,4,5-T, era possível pulverizar tudo e apenas as ervas daninhas morriam. Jones havia descoberto os primeiros herbicidas seletivos, praticamente viáveis. Então ele rapidamente os patenteou em 1945, justamente quando a guerra estava terminando. Após a vitória dos aliados, o sigilo de patentes foi suspenso,
revelando que cientistas nos Estados Unidos e Reino Unido também haviam descoberto esses herbicidas de forma independente. Em pouco tempo, surgiram herbicidas modernos como Widone, Widabomb e Endoweed, todos baseados nos herbicidas 2,4-D e 2,4,5-T. Este homem vai eliminar ervas daninhas do jeito fácil. Esses produtos químicos substituem a enxada em campos, trilhos de trem e calçadas. E eles são basicamente o que nos deu aquele belo gramado verde americano, só grama e nada mais. Com esses herbicidas, o pai sabia que não tinha mais desculpa para um gramado cheio de ervas daninhas. No fim dos anos 1940, o setor de herbicidas virou uma indústria de 10 milhões de dólares, atraindo até grandes empresas químicas da época. Monsanto. Uma das principais fábricas de herbicidas da Monsanto ficava em Nitro, West Virginia, onde eles produziam quase 1 tonelada de 2,4,5-T por dia. Em 1949, os negócios da Monsanto estavam prosperando quando, de repente, a fábrica explodiu. Mais de 100 trabalhadores correram para ver uma nuvem escura subindo 40 metros acima da fábrica. Eles assistiram enquanto um pó preto e fedorento começou a chover sobre seus rostos. Em poucas horas, muitos desses homens adoeceram. Primeiro sentiram dores de cabeça e náuseas, depois a pele apresentou caroços, pústulas e acne. As lesões no rosto de alguns trabalhadores foram tão graves que os médicos da Monsanto precisaram remover camadas de pele para tentar eliminá-las. Médicos notaram que quando esses homens ficam juntos em uma sala fechada, há forte odor. Eles escreveram: esses homens parecem excretar uma substância química estranha pela pele. Nem os médicos nem a Monsanto sabiam qual era o produto químico, pois tanto o 2,4,5-T quanto o 2,4-D eram vendidos como muito seguros. Quando os herbicidas foram lançados, Jones, o inventor, disse conhecer pessoas que acidentalmente os ingeriram ou borrifaram em si mesmas sem sofrer efeitos negativos à saúde. Elas ficaram bem. E um dos médicos depois dele comentou que pessoalmente tomou meio grama de puro 2,4-D por dia durante 3 semanas. Você julga os resultados. Nos anos 40, as pessoas eram um pouco loucas, mas parecia seguro. De volta a Nitro, a Monsanto analisou todos os outros ingredientes que estavam usando para fazer o 2,4,5-T, mas ainda não conseguiam descobrir o que estava causando essas erupções na pele dos trabalhadores. Foi então que a busca deles parou. Sem culpados, as condições na fábrica continuaram iguais, e a Monsanto só deu 2 opções aos trabalhadores. Ou vocês continuam trabalhando com o 2,4,5-T, ou podem ir embora. Para muitos, não era escolha, pois quase não havia outros empregos na cidade. A maioria dos trabalhadores permaneceu, sendo envenenada dentro da fábrica por anos. Só em 1957, 8 anos após a explosão, o dermatologista alemão Karl Schultz tratou pacientes com lesões e acne semelhantes. Ele não se surpreendeu, pois muitos desses pacientes trabalhavam em fábricas de 2,4,5-T perto de Hamburgo. Mas quando Schultz testava esses ingredientes da lista de instruções nas orelhas de coelhos que ele tinha no laboratório, ele não obtinha nenhuma reação. Isso o intrigou. Por que esses ingredientes não causam efeitos nos testes, mas provocam distúrbios de pele dolorosos nas fábricas de 2,4,5-T? Para fazer 2,4,5-T, começa-se com tetraclorobenzeno, um anel benzênico com 4 átomos de cloro ligados. Cloro é muito eletronegativo e tende a roubar elétrons de átomos próximos. Felizmente para eles, os 6 carbonos do anel de benzeno estão todos compartilhando seus elétrons nessas nuvens difusas em forma de rosquinha ao redor do anel. É isso que o círculo no diagrama representa. Os átomos de cloro atraem a nuvem de elétrons para si. Assim, os carbonos do anel de benzeno ficam levemente positivos e os cloros levemente negativos. Ao aquecer tetraclorobenzeno com hidróxido de sódio, um íon hidróxido tende a se ligar a um carbono levemente positivo no anel benzênico. Para isso, ele expulsa o átomo de cloro e ocupa seu lugar. Isso cria o triclorofenol, ou TCP,
um ingrediente-chave na fabricação do herbicida. Se mantiver a reação a 170 graus Celsius, pode adicionar químicos para transformar a cauda de oxigênio em ácido, formando o 2,4,5-T. No papel, é só isso. Seguindo esses passos e controlando as condições, nenhum ingrediente justificaria as erupções cutâneas dos trabalhadores de nitro, mas Schultz não se satisfez. Talvez as condições não sejam perfeitas. Talvez haja algo nesse processo, alguma reação secreta que está contaminando todo o suprimento químico. Idealmente, o processo industrial de transformar tetraclorobenzeno em 2,4,5-T deveria acontecer a 170 graus Celsius, mas se a temperatura subir, mesmo que apenas alguns graus, de repente há energia suficiente no sistema para que duas moléculas de TCP se fundam. Isso cria uma molécula comumente conhecida como dioxina. Ela se forma em quantidades mínimas, então você terá cerca de 1 ou 2 moléculas de dioxina para cada 100.000 de 2,4,5-T. Parecia pequeno demais para ser um problema. Ainda assim, Schultz resolveu testar. Aplicou um pouco de TCP contaminado com dioxina em sua própria pele. Ele ficou com a mesma acne dos trabalhadores da fábrica de nitro. Ao perceber a ameaça, Schultz contatou rapidamente os principais produtores de produtos químicos da Alemanha. Uma empresa alemã enviou cartas para a Monsanto e a Dow, principais produtoras de herbicidas nos Estados Unidos, alertando que a acne era causada pela poluição de subprodutos, como a dioxina. Eles identificaram quando a contaminação ocorria no processo e como evitá-la. Ainda assim, a Monsanto negou ter recebido as cartas e a Dow afirmou que as arquivou por engano. Era claro para ambas as empresas que algo na produção do 2,4,5-T estava envenenando os trabalhadores. A Monsanto não alertou o público sobre o perigo, talvez porque os herbicidas iam lhes render muito dinheiro. Em 1961, o presidente do Vietnã do Sul estava em guerra com o novo Vietcong. A força guerrilheira queria derrubar o governo e unir o Vietnã sob o comunismo. O Vietcong dominava a selva, armando armadilhas letais e emboscando inimigos com túneis subterrâneos. O Vietnã do Sul estava perdendo a guerra, então o presidente enfrentou uma escolha: ou aceitava as derrotas na selva, ou destruía tudo. Ele pediu ajuda aos aliados dos Estados Unidos, e logo eles chegaram voando com milhares de barris de herbicida. Isso foi o início da Operação Ranch Hand. O herbicida escolhido pelos Estados Unidos era o agente laranja, uma mistura meio a meio de 2,4-D e 2,4,5-T, fornecida pelos maiores fabricantes de produtos químicos dos Estados Unidos. O maior fornecedor em volume era a Monsanto. O agente laranja devastou o sul do Vietnã, destruindo 20% das florestas. Civis e soldados de ambos os lados também foram atingidos, geralmente por acidente. O governo garantiu a eles que não era tóxico para humanos, animais ou água potável, mas a Monsanto e a Dow sabiam o contrário. Na Operação Ranch Hand, eles trocaram informações secretas sobre herbicidas. Em uma carta, a Dow admitiu que a dioxina, presente há anos no 2,4,5-T, era o composto mais tóxico já encontrado e que até pequenas quantidades causavam acne incapacitante. Em 1965, ficou claro que ambas as empresas entendiam que ameaça a dioxina representava. Mesmo assim, não há registros de que Monsanto ou Dow tenham alertado o governo dos Estados Unidos sobre a ameaça. O vice-presidente da Dow teria dito: "Se o governo souber disso, toda a indústria sofrerá." Os Estados Unidos pulverizaram o Vietnã do Sul com 72 milhões de litros de agente laranja, contendo apenas 80 litros de dioxina. E mesmo que isso não pareça muito, o dano foi irreparável. Civis e soldados de ambos os lados sofreram com doenças de pele e câncer. Crianças nasceram com deficiências físicas e mentais. Segundo estimativas, até 3 milhões de pessoas foram afetadas pelo agente laranja. Isso indignou o público. Em 1967, 5.000 cientistas assinaram uma petição ao presidente condenando o uso dos herbicidas.
A Monsanto também estava sob escrutínio, pois órgãos reguladores detectaram dioxina no 2,4,5-T. O herbicida quase foi retirado do mercado, ameaçando seu lucro. A Monsanto precisava urgentemente de um milagre. Eles queriam trocar o 2,4,5-T por um herbicida mais seguro. Mas depois de 9 anos de pesquisa, eles não estavam chegando a lugar nenhum. Cientistas do Departamento de Agricultura chamavam essa nova iniciativa de área morta. John e Franz era um dos últimos cientistas do projeto, e no início de 1970 quase desistiu também. Mas antes de abandonar o projeto, Franz decidiu fazer uma última série de experimentos. Ele pensou em 19 ácidos que poderiam servir como herbicidas e resolveu testá-los. Preparou o primeiro herbicida. Nada aconteceu, a planta ficou bem e o herbicida não teve efeito. Então ele testou o segundo herbicida e ele aplicou isso em uma planta. Era 10 vezes mais potente do que qualquer herbicida que a equipe já tinha visto e supostamente deixou as plantas super nojentas. Ah, isso foi nojento? O composto milagroso era o glifosato, ácido fosfônico em uma ponta, carboxila na outra e no meio, nitrogênio, hidrogênio ou grupo amino. Para viabilizar comercialmente, Franz e colegas testaram esses campos ao ar livre. Ao retornar aos locais de teste, um dos cientistas viu os resultados do avião. Era claro como o dia. Ele só conseguiu escrever Eureka no relatório de desempenho. Era o melhor herbicida que já tinham visto. Então, o que fazia dele tão eficaz em matar plantas? Para sobreviver, as plantas realizam reações químicas para produzir 3 aminoácidos essenciais, sem os quais morrem. Esse processo é conhecido como via do shikamato, porque começa com o ácido shiquímico, nomeado em homenagem à flor japonesa shikimi. Em uma das etapas, 2 ácidos, S3P e PEP, precisam se transformar em um terceiro composto, mas só conseguem com a enzima EPSPS, que catalisa a reação e permite a combinação das moléculas. Se o glifosato estiver presente, ele imita o PEP, devido à geometria semelhante. Por isso, o glifosato se liga primeiro a EPSPS, bloqueando sua função de catalisador. Agora os ácidos não se transformam e toda a via do shikamato é destruída. Sem isso, não há aminoácidos e a planta morre. O mais importante é que a via do shikamato é exclusiva das plantas e de organismos como bactérias e fungos. Humanos e animais não têm essa via. Precisamos ingerir alimentos com esses 3 aminoácidos. Para a Monsanto isso era positivo, pois podiam afirmar que o glifosato afeta uma enzima presente em plantas, mas não em humanos ou animais. Após décadas fabricando produtos tóxicos, a Monsanto finalmente tinha um que considerava seguro. Pesquisas mostravam que, após aplicar glifosato, micro-organismos do solo o decompunham em subprodutos seguros. Era biodegradável. O glifosato era perfeito, então eles não perderam tempo em colocá-lo no mercado. Em 1974, a Monsanto tinha um novo herbicida de sucesso: Roundup. O Roundup é mais eficaz, pois penetra e elimina toda a planta, incluindo os rizomas. Minhas raízes doem muito, Hank. Roundup. Sem raiz, sem erva daninha. Os fazendeiros adoraram porque, ao contrário do 2,4-D, o glifosato matava todas as ervas daninhas. Não só as de folhas largas, mas também as gramíneas. Isso permitiu que eles praticassem algo chamado plantio direto. Geralmente, para eliminar ervas daninhas, é preciso arar o campo antes do plantio. Isso prejudicava o solo e era trabalhoso. Com o Roundup, você pulveriza todo o campo, tudo morre e planta direto no resíduo. Era mais fácil e barato. O Roundup era considerado seguro, sendo divulgado como mais seguro que sal de cozinha e até próprio para beber. Roundup pode ser usado em locais frequentados por crianças e animais e se decompõe naturalmente. No final dos anos 80, a Monsanto estava vendendo 7 milhões de libras de Roundup e faturando $1 bilhão por ano. Eles não iam dividir nenhum centavo desse dinheiro com ninguém. Veja, com outros herbicidas como o alacloro popular na época, é possível ajustar um pouco a molécula e ainda ter um herbicida potente. Então,
Se você patenteasse um herbicida específico, seus concorrentes ainda poderiam usar centenas de parentes próximos dele, que funcionariam perfeitamente bem sem violar seus direitos de patente. Mas o glifosato era diferente. Qualquer modificação na molécula eliminava suas propriedades herbicidas. Então, a Monsanto podia ficar tranquila sabendo que, até o ano 2000, eles seriam os únicos capazes de vendê-lo. Mas havia um problema com o glifosato. Ao contrário do 2,4-D, que eliminava só plantas daninhas de folhas largas, o Roundup mata todas. Eu borrifei um pouco nas minhas próprias plantas de casa aqui e, bem, você pode ver o resultado. Se for verde, o Roundup provavelmente mata. Isso era um problema porque os fazendeiros só podiam aplicar o Roundup no campo 2 vezes, antes de plantar ou após a colheita. Para a Monsanto, isso não era um grande problema. Eles pensaram que, tornando soja ou milho resistentes ao Roundup, os fazendeiros poderiam usar o produto o ano todo, eliminando ervas daninhas sem afetar as culturas. Culturas que a Monsanto poderia vender, e, como resultado, eles teriam um monopólio completo tanto sobre o herbicida quanto sobre o fornecimento de sementes. A ideia da Monsanto era esta. Se o glifosato bloqueia a enzima EPSPS nas plantas, então eles poderiam editar o DNA da planta para que as células simplesmente produzissem mais EPSPS. Se houver enzima suficiente, o glifosato não consegue bloquear tudo e assim a planta ainda pode sobreviver. Eles tentaram isso em petúnias, mas não funcionou. As flores resistiam a pouco Roundup, mas uma dose normal ainda as matava. A Monsanto ficou perplexa e não pôde descansar, pois enquanto o glifosato e o Roundup estavam sob patente, uma semente resistente ao Roundup não estava, e os concorrentes sabiam. Em 1985, a Caldini publicou na Nature que tornou o tabaco um pouco resistente ao glifosato. O artigo mostrou o potencial e deixou claro para a Monsanto que o tempo estava acabando. Os pesquisadores estavam desesperados, chamando essa corrida por patentes de Projeto Manhattan. Um engenheiro teve uma ideia genial. A Monsanto já tinha fábricas convertendo fosfato em glifosato. Muito lodo vazava dessas fábricas. Se algo vivo existisse perto dessas fábricas no lodo, poderia ser resistente ao glifosato. Então, os pesquisadores foram a uma dessas fábricas, coletaram o lodo e encontraram uma cepa de salmonela lá. Isso os surpreendeu, pois a salmonela normalmente depende da via do shikamato. Mas ali ela estava prosperando no glifosato. Os cientistas da Monsanto isolaram a sequência genética da salmonela e descobriram que ela evoluiu para alterar a enzima EPSPS, impedindo que o glifosato se ligasse e bloqueasse a via do shikamato. Cientistas inseriram o DNA da salmonela em uma pistola genética. Não essa aqui, mas na verdade é surpreendentemente parecida. Eles colocaram milhares de fitas de DNA de salmonela em partículas microscópicas de ouro na pistola genética, que disparou no tecido da planta a 1.400 km/h. Partículas de ouro atingiam as células da planta e algumas chegavam ao núcleo. Aqui, o DNA se desprende do ouro e se integra aos cromossomos da planta. Agora, sempre que essa célula se divide, copia o novo gene EPSPS. Os cientistas da Monsanto plantaram sementes com esses genes no campo e as pulverizaram com Roundup. Mas nada aconteceu. A soja era resistente. A Monsanto agiu rapidamente. Logo depois, eles encontraram bactérias ainda mais potentes e conseguiram tornar outras espécies de culturas imunes também. Em 1998, já possuíam patentes de canola, milho e algodão resistentes ao glifosato. Eles chamaram essa linha de sementes transgênicas de Roundup Ready. Essas sementes Roundup Ready logo dominaram o mercado. Em 2001, mais de 70% da soja cultivada nos Estados Unidos era da Monsanto, com lucro de mais de 2,5 bilhões de dólares. Foi o produto agrícola mais vendido de todos os tempos. Qualquer agricultor podia aderir à revolução do Roundup e Roundup Ready, bastando assinar o Acordo de Uso de Tecnologia da Monsanto. Consegui um desses acordos de 2011 e queria ler alguns termos.
Então, o produtor ou agricultor que aceita e quer usar essas sementes concorda em não guardar ou limpar nenhuma safra produzida a partir da semente para plantio, e o agricultor também concorda em não fornecer a semente produzida a partir da semente para ninguém para plantio. Ou seja, você não pode guardar as sementes que comprou no ano passado para plantar este ano e também não pode compartilhar ou vender suas sementes para mais ninguém. Aqui está outro. O agricultor concorda em identificar e permitir que a Monsanto e seus representantes tenham acesso à terra cultivada pelo produtor ou agricultor, e isso permite que a Monsanto examine e colete amostras das culturas, resíduos de culturas ou sementes localizadas ali. E aqui está a última. O produtor aceita os termos do seguinte requisito de notificação. Ao assinar este acordo ou ao abrir um saco de sementes, você está concordando com esses termos mesmo apenas abrindo um saco de sementes. Se achou esse contrato louco, deveria ver o que assinamos online hoje. Tenho termos e condições de um site de rede social. Aqui está o que diz. Podemos coletar identificadores biométricos e podemos inferir seus atributos, como faixa etária e gênero. Então, eles podem escanear seu rosto e vender esses dados para anunciantes. E só nos últimos meses, as empresas têm feito essas investidas agressivas nos seus termos e condições para tentar obter mais dos seus dados, podendo usá-los para treinar modelos de inteligência artificial ou simplesmente vendê-los para corretores de dados, e isso não significa apenas anúncios irritantes, e-mails de spam e ligações telefônicas. Polícia e pessoas comuns podem comprar seus dados. Até o histórico de localização é totalmente legal. Felizmente, você pode evitar isso com a ajuda do patrocinador de hoje, Incogni. Eu comecei a usar o Incogni em junho. Eles já pediram a 46 corretores de dados para excluir meus dados pessoais, 42 pedidos foram concluídos e realmente recebo menos e-mails de spam. A novidade é que agora eles oferecem um plano ilimitado com remoções personalizadas. Então, se você estiver navegando na internet e encontrar um site com seus dados, mesmo que ele não devesse ter esses dados, você pode pedir para um dos especialistas da Incogni remover manualmente para você. E se quiser estender esse tipo de proteção para outra pessoa, eles também têm um plano familiar que suporta até 5 membros. Acesse incogni.com/veritasium e use o código Veritasium para 60% de desconto. Você pode usar este QR Code incogni.com/veritasium ou clicar no link na descrição. Agradeço a Incogni pelo patrocínio desta parte do vídeo. Agora, voltamos aos fazendeiros e aos termos que eles assinaram. Bem, os fazendeiros não poderiam simplesmente decidir não usar as sementes e o herbicida da Monsanto? A situação era: você usa sementes Roundup Ready e aplica Roundup sem problemas. Mas, se o vento levar o herbicida ao terreno do vizinho, que não tem essas sementes, as plantas dele morrem. Preocupados em perder suas colheitas, os vizinhos também compraram Roundup Ready. Assim, a Monsanto passou a dominar o mercado. O controle continuou. Um produtor de sementes de Ohio lembra que vendedores da Monsanto diziam que, sem assinar o contrato, todos estariam fora do mercado em 2 anos. A Monsanto dominava toda a indústria de sementes e ninguém podia fazer nada. Centenas de milhares de agricultores assinaram o contrato, mesmo não sendo um bom negócio. No fim de julho de 2004, o fazendeiro Dave Runyon, de Indiana, relaxava em casa quando 2 homens bateram à porta. Me fizeram acreditar que era uma pesquisa para a revista. Queriam saber quais culturas eu plantava. Eles queriam saber que tipo de herbicidas eu usava, as sementes que eu comprava e utilizava. Runyon não se interessou e ia fechar a porta quando ouviu um homem dizer: "Acho que ele é culpado." Runyon não entendeu o pedido, mas meses depois recebeu uma carta da Monsanto exigindo seus registros comerciais em 7 dias. Ele se chocou porque Runyon, um dos poucos fazendeiros sem contrato com a Monsanto, foi ameaçado de processo por violação de patente. Parece que alguém avisou a Monsanto sobre o replantio ilegal de sementes por Runyon. E fazendeiros de todo o país estavam recebendo o mesmo tipo de carta. É difícil exagerar o quanto a Monsanto tentou controlar os fazendeiros. Eles enviaram detetives e ex-policiais para inspecionar fazendas nos Estados Unidos, usando os termos do contrato para entrar nas propriedades dos fazendeiros. Contrataram pilotos de avião e helicóptero para sobrevoar as terras agrícolas em busca de infrações.
Como as pessoas poderiam enfrentar processos e ameaças? Eles também tinham o 1-800 Roundup para fazendeiros denunciarem vizinhos. Ela ainda existe. O 1-800 Roundup. Você está ligando agora? Acho que acertei. Se souber de uso indevido de sementes ou problemas de conformidade, pressione 3. Esse telefone existia na época que estamos falando, quando as pessoas podiam dedurar o vizinho. Como diz Runyon, hoje há muita desconfiança no interior, nunca se sabe quem pode denunciar você. Você poderia, na verdade, plantar sementes não autorizadas intencionalmente na terra de alguém se quisesse destruir essa pessoa. Em 2010, a Monsanto respondeu às preocupações dos agricultores e divulgou um compromisso sobre suas patentes. Eles destacaram compromisso com transparência e ética, usando identificação visível e não reivindicando patentes quando só houver resíduos de suas sementes no campo de um agricultor. Embora a Monsanto tenha deixado o Runyon em paz, em 2013 processou mais de 400 agricultores e arrecadou mais de 20 milhões de dólares. Muitos faliram e outros fecharam acordos extrajudiciais com a empresa, mesmo inocentes, pois não podiam pagar os custos jurídicos. Sabe, eles realmente estavam influenciando as estações de rádio em certo momento, e as estações de rádio anunciavam publicamente o nome das pessoas que estavam guardando sementes Roundup no ar. Parece um plano de supervilão. Sério. As pessoas passaram a chamá-los de Monsatã, então... Essa cultura de medo e paranoia colocou vizinhos uns contra os outros, especialmente onde agricultores recusavam o sistema de herbicidas da Monsanto. Um desses agricultores era Mike Wallace. Veja, Mike tinha um campo de soja aqui que não era resistente ao herbicida da Monsanto, mas seu vizinho, que também cultivava soja, usava o sistema da Monsanto. Para esclarecer, o herbicida não era o glifosato, mas sim o dicamba, outro produto da Monsanto, ainda ligado ao sistema Roundup e Roundup Ready. Um dia, Mike percebeu que parte da sua soja estava morrendo e suspeitou que era o herbicida da fazenda vizinha que estava se espalhando e matando sua soja. Ele percebeu isso porque as ervas daninhas sob a soja do vizinho morriam, supostamente devido ao herbicida. E ele acreditava que isso lhe causou cerca de $100 mil em prejuízos, e o vizinho negou que fosse culpa dele. Com o aumento das tensões entre as fazendas, Mike decidiu conversar com um trabalhador para discutir a situação. Eles se encontraram numa estrada rural entre as fazendas e o que ocorreu depois é incerto. A situação piorou rápido. Mike teria agarrado o braço do trabalhador, que se afastou, sacou a arma e atirou em Wallace até acabar as balas. Tragédias parecidas ocorriam pelo mundo. A Monsanto infiltrou comunidades agrícolas na Índia, Argentina, Canadá, Brasil e Vietnã. Na década de 2010, eles eram praticamente um monopólio intocável. Então, do nada, em 20 de março de 2015, um painel científico independente chamado Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer, ou IARC, divulgou isto. Um artigo dizendo que o glifosato é provavelmente cancerígeno para humanos. O herbicida mais popular do mundo pode causar câncer. A IARC classificou o glifosato como provável cancerígeno. Danos aos cromossomos e DNA em células humanas. Isso foi um choque para todos, especialmente para a Monsanto. Eles não sabem como a IARC pôde chegar a uma conclusão como essa. Veja, outras grandes organizações de saúde, como a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, a EPA e até mesmo a Organização Mundial da Saúde, que na verdade é a organização mãe da IARC, ambas afirmaram que o glifosato não apresentava risco cancerígeno para humanos e animais. Acho que a classificação da IARC surpreendeu tanto o público porque a Monsanto realmente fez um trabalho muito bom por mais de 40 anos, convencendo o mundo de que esse produto era mais seguro do que sal de cozinha. A Monsanto ficou furiosa com essa decisão. Então, no mesmo dia, enviou uma carta dura para a Organização Mundial da Saúde, reclamando que essa classificação precisava ser corrigida imediatamente. Eles alegaram que a IARC escolheu ignorar dezenas de estudos e que as conclusões sobre o glifosato devem ser imparciais, rigorosas e baseadas em ciência de qualidade. Em seguida, 5 artigos de revisão criticaram e questionaram a classificação da IARC sobre o câncer
Por que a IARC discordaria das outras agências e ignoraria tantos estudos? Essa era justamente a dúvida que o advogado Brent Wisner queria esclarecer. Wisner já vinha investigando a Monsanto há algum tempo. Supostamente, o Roundup estava causando uma queda na população de abelhas, então ele achou que poderia montar um caso em cima disso. Um dia, uma colega de Wisner disse que o primo do marido dela usava Roundup na fazenda há muito tempo. E então, tanto ele quanto o cachorro dele desenvolveram linfoma não Hodgkin, ou LNH, um tipo de câncer que atinge o sistema linfático. E ele morreu no final de 2015. Ele usou até ficar fraco demais. Ele achava seguro usar o Roundup para qualquer coisa. O artigo da IARC afirmou que o glifosato é provavelmente cancerígeno, destacando evidências mais fortes para linfoma não Hodgkin. E relatos de usuários de Roundup sendo diagnosticados com LNH estavam surgindo com mais frequência. Isso parecia ser mais do que apenas uma coincidência. Wisner achou que tinha um caso, mas a Monsanto era um gigante corporativo que ele não podia enfrentar sozinho. Então ele se juntou a outros advogados e também a um jornalista investigativo que vinha reportando sobre a Monsanto há décadas. Então, há muito sobre o que escrever. Passei muito tempo na sede da Monsanto e ficou claro que a empresa não se importa com os clientes. Certo, ok. Juntos, esse grupo de advogados entrou com um processo contra a Monsanto. E eles os obrigaram a entregar os documentos da empresa. A Monsanto teve que cumprir, e assim os advogados conseguiram acesso aos e-mails internos, memorandos e estudos de segurança deles. Dizer uma coisa publicamente e algo completamente diferente internamente, a duplicidade, o engano, é simplesmente, de cair o queixo de verdade. Em 1983, a Monsanto enviou à EPA um estudo toxicológico sobre o glifosato para sua classificação como seguro. Mas os dados mostravam que camundongos com doses maiores de glifosato desenvolviam tumores renais raros. A EPA ficou preocupada e quis classificar o glifosato como possível cancerígeno para humanos, pedindo a Monsanto mais estudos. A Monsanto respondeu dizendo que era só confiar no que diziam. Vocês sabem, vocês estão interpretando os dados de forma errada, etc, etc. A Monsanto não quis cumprir e resistiu à EPA até 1989, quando a EPA de repente mudou de ideia. Eles informaram que não será necessário repetir o teste de oncogenicidade em camundongos agora. Em 1991, a EPA classificou o glifosato como não cancerígeno para humanos. A preocupação com câncer em camundongos não foi divulgada, e a nova classificação aumentou as vendas do Roundup até surgirem mais pesquisas independentes. Um dos artigos mais influentes sobre o Roundup foi publicado em 2000. Foi a avaliação de segurança e risco do herbicida Roundup e seu ingrediente ativo glifosato para humanos, conhecida como Williams, Croix e Munro, em referência aos autores. Este foi o artigo de referência sobre a segurança do glifosato, que concluiu que o herbicida Roundup não representa risco à saúde humana. Este artigo teve mais de 1.200 citações, o que é muito. Na época, órgãos reguladores consideraram esse artigo independente como a principal pesquisa que afirmava a segurança do glifosato. Exceto que o artigo não era nada independente. O diretor de toxicologia da Monsanto, William Haydens, foi citado no artigo por oferecer apoio científico. Em 2017, Wisner e advogados decidiram perguntar a Haydens sobre isso. Você considera que suas contribuições para o artigo de Williams foram significativas? Não foram. Como falei, eram só editoriais para facilitar a leitura. Veja como Haydens mencionou sua participação no artigo internamente. Ganhei vários fios de cabelo branco escrevendo isso. Vou estrangular Croix ou Williams se pedirem mais revisões. E muito tempo depois, nós manteríamos o custo baixo fazendo a redação e eles só editariam e assinariam seus nomes, por assim dizer. Foi assim que lidamos com Williams, Croix e Munro. E eles comemoraram quando finalmente ficou pronto. Você vê nos documentos internos deles, eles falam sobre como isso vai ser a nossa defesa, o glifosato ao redor do mundo. Os padrões de manipulação da Monsanto estavam aparecendo em todo lugar. Tentaram alterar as classificações do câncer do glifosato em várias agências.
Eles teriam conspirado com funcionários corruptos da EPA para eliminar pesquisas contrárias. E eles escreveram estudos fantasmas de segurança. Em 2017, Wisner tornou públicos os papéis da Monsanto, documentos internos da empresa. As pessoas ficaram furiosas. Documentos recém-divulgados mostram executivos da Monsanto conspirando com funcionários corruptos da EPA. Buscam influenciar mídia e relatórios científicos. A Monsanto parece ter sido flagrada. Temos um rastro de documentos que remonta aos anos 80. Os interesses da Monsanto são extremamente altos. Advogados logo ficaram sobrecarregados com ligações de pacientes com câncer que usaram Roundup e tiveram LNH. Eles queriam ser incluídos no processo. Até o fim do ano, mais de 3.000 vítimas já haviam aderido ao processo. Mas a Monsanto tentou fazer de tudo para desmontar essas alegações de carcinogenicidade. Você lembra dos 5 artigos publicados criticando a decisão da IARC sobre o glifosato? O principal artigo de revisão foi escrito por terceiros a pedido da Monsanto. Então você podia ver esse artigo sendo editado e alterado por pessoas que trabalhavam para a Monsanto. E tem sido frustrante ver as revistas, basicamente em todas as etapas, se recusando a retratar. O artigo ainda está online e a Monsanto tentou desacreditar todos que se opunham à sua visão com a estratégia não deixar passar nada. Não deixar passar nada, era isso mesmo, não deixar nada passar. Alguém posta no Twitter que o Roundup causa câncer, você não ignora. Você tem uma enxurrada de pessoas respondendo a isso. Eles tinham operações inteiras de treinamento, onde traziam nutricionistas, acadêmicos e outras pessoas para treiná-los sobre o que dizer e como dizer. Não acredito que o glifosato na Argentina cause mais câncer. Dá até para beber 1 litro sem efeito nocivo. Você quer beber um pouco? Temos um pouco aqui. Eu ficaria feliz em fazer isso, na verdade. Na verdade não, mas... Na verdade não? Eu sei que isso não me machucaria. Se você diz eu tenho um pouco de glifosato. Não, eu não sou burro. Mas eles realmente se tornaram um exército, que a Monsanto podia mobilizar quando, por exemplo, saía uma matéria na imprensa. Será que vamos receber comentários embaixo desse vídeo escritos pela Monsanto? Eu não ficaria surpreso. Mesmo com a confusão criada pela Monsanto sobre o glifosato, não foi suficiente. No verão de 2018, a verdade apareceu e mais de 11.000 pessoas processaram a Monsanto. Isso iria destruí-los, mas infelizmente a Monsanto tinha um plano de fuga. Quando o primeiro processo começou, eles fecharam um acordo de aquisição com a gigante química Bayer. A Monsanto lucrou, os executivos saíram de cena e a Bayer ficou com o prejuízo. Por que a Bayer compraria a Monsanto? Se é tão óbvio que eles têm centenas de milhares de pessoas aguardando um veredito, por que uma empresa faria isso? Acho que essa é a grande pergunta dos investidores. Por que, em nome de Deus, vocês fizeram isso? Por que vocês fizeram isso? Acho que o Wall Street Journal teve uma manchete dizendo a pior aquisição da história ou algo assim. As ações da Bayer caíram após a aquisição e a situação só piorou. Meses depois, o primeiro processo contra a Monsanto Bayer foi julgado. Dwayne Lee Johnson, autor do processo, desenvolveu linfoma não Hodgkin após exposição acidental ao Roundup no trabalho. O júri, diante das evidências apresentadas pelos documentos da Monsanto, ficou do lado de Johnson, concedendo a ele uma indenização de $289 milhões, e a Bayer teve que pagar. Até 2025, a Bayer resolveu mais de 100.000 processos de câncer causados pelo Roundup da Monsanto, somando mais de $10 bilhões em acordos. A Monsanto, agora da Bayer, nega irregularidades. Eles negam que o Roundup tenha causado o câncer do autor? Então, depois de toda essa publicidade e escândalo, quão perigoso o Roundup realmente é? Minha pergunta sempre foi, se não causa câncer, se não é perigoso e não há risco real para a saúde humana, por que, em nome de Deus, a Monsanto teria que gastar milhões e milhões e milhões de dólares para criar estudos escritos por terceiros e contratar empresas de relações públicas para escrever artigos online por eles? Por que recorrer a tanta enganação se o produto fosse realmente seguro? Segundo a IARC, a principal preocupação com o glifosato é a genotoxicidade.
Estudos indicam que exposição excessiva ao glifosato, comum entre agricultores, pode causar danos significativos ao DNA das células, mecanismo típico de muitos carcinógenos. E outros estudos, na verdade, apontaram para a via do Shikamato. Não usamos essa via, mas as bactérias intestinais usam. Então, se você ingerir pequenas quantidades de glifosato, por exemplo, através da sua alimentação, isso pode prejudicar o microbioma do seu intestino. Se você prejudicar a enzima EPSPS na microflora intestinal, isso pode causar vários efeitos. A IARC nunca definiu a dose em que o glifosato se torna perigoso, apenas afirmou que ele é provavelmente carcinogênico. Para contextualizar, exemplos da mesma categoria incluem comer carne vermelha, frituras em alta temperatura e trabalho noturno. Mas essas são inferiores à categoria número 1, que é de carcinógeno certo, e aqui, é claro, você tem álcool, tabaco e luz solar. E para te dar um contexto em relação ao nosso episódio anterior sobre os chamados Forever Chemicals, o PFOA era categoria 1, ou seja, um carcinógeno certo, mas o PFOS, na verdade, é categoria 2B, que é inferior ao glifosato e considerado apenas um possível carcinógeno. Pelos dados que eu vi, o glifosato não parece ser um carcinógeno particularmente potente, mas a alta exposição ao glifosato certamente está associada a um aumento modesto no risco de alguns tipos de câncer. Quem tem maior exposição está claramente em maior risco. Sim. A EPA e outras organizações, como a Autoridade Europeia para a Segurança Alimentar, discordam da IARC e afirmam que o glifosato provavelmente não é carcinógeno. Mas os tribunais dos Estados Unidos disseram repetidamente à EPA que eles não estão fazendo uma análise adequada. Eles não avaliam corretamente o glifosato nem seguem suas próprias regras. Você disse algo como 50% dos artigos sobre a segurança, pesquisa e toxicidade do glifosato provavelmente eram financiados pela indústria. Sabe, isso é só um palpite da minha cabeça. Honestamente, pode ser muito mais do que 50%. Eu certamente não acho que seja menos do que isso. Sempre existe esse desejo dessas empresas de controlar a ciência. A Bayer ainda nega que o glifosato cause câncer. Eles ainda diriam que não acham que há nada de errado com isso. Sim. Quando meu livro foi lançado, a Bayer entrou em contato comigo. Eles me enviaram um e-mail e foi realmente meio estranho. Foi tipo, parabéns, lemos seu livro e aprendemos muito. Acho que a Bayer se sente diferente. E a Bayer realmente removeu o glifosato dos produtos comerciais. Então, este frasco de Roundup aqui nem tem mais glifosato. Isso ocorre pela reação do público, processos judiciais e porque ele não funciona tão bem atualmente. Nós usamos glifosato em excesso. Desde os anos 1970, mais de 60 espécies de ervas daninhas tornaram-se resistentes ao glifosato, assim como a primeira amostra de salmonela próxima à fábrica. Quais substâncias existem nos sprays Roundup além do glifosato? Quase um ciclo completo. Então é o 2,4-D. Não é loucura isso? Bem, muitas pessoas talvez nunca sejam afetadas pelo glifosato, mas outras podem desenvolver câncer ou outra doença. Por isso, é fundamental proteger os mais sensíveis. Acho que outra parte do problema aqui é como uma empresa tão grande quanto a Monsanto pode simplesmente se infiltrar na academia. Com muitos recursos, eles pressionam cientistas e manipulam resultados. Criam confusão e depois fogem da punição. Quando você não cria barreiras entre os regulados e os reguladores, você tem criado desconfiança na ciência. A ciência, por natureza, sempre vai ser política. Ela nunca vai estar desconectada das realidades do mundo. Ela é sempre socialmente construída, mas podemos fazer muitas coisas para criar regras e regulamentos para tentar garantir que haja um maior senso de independência e separação entre isso. Quero destacar 2 livros: Os Documentos da Monsanto, de Carey Gillam, e Dinheiro de Sementes, de Bartol Elmore. Ambos foram essenciais na pesquisa sobre o tema e agradeço também aos comentários do vídeo anterior sobre substâncias PFAS que sugeriram abordar a Monsanto. Obrigado por sugerirem essa ideia e, como sempre, obrigado por assistirem.